Graça e paz, meus queridos. Estaremos hoje iniciando mais um capítulo do livro de Apocalipse. E hoje iremos iniciar o Apocalipse capítulo 2, onde diz: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Meu Deus, irmãos, muito forte isso aqui. Como nós estudamos no capítulo anterior, as 7 estrelas, também conhecidas, são os 7 anjos, ou seja, os 7 dirigentes locais. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Capítulo 2 diz assim: Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste as provas que dizem ser apóstolo, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Aqui na igreja de Efésios, nós estamos vendo que eles analisavam, avaliavam qualquer pessoa que chegava e dizia que era obreiro, queria fazer a obra, se dizia ser povo de Deus, né? Então eles analisavam pelos frutos. Quer conhecer uma pessoa é pelos frutos. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. 3. E sofrestes e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. A igreja ela sofria. A igreja, ela não se cansava de fazer a obra, a igreja de Éfeso. No verso 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O primeiro amor, meu irmão, é a obra de Deus, não pode ser feita de forma robótica, e sim com intensidade, com amor, com arrependimento. Temos que saber que estamos servindo a um Deus poderoso, um Deus santo, e diariamente temos que se arrepender, nos humilharmos diante dele e reconhecer a sua grandeza e o seu grande poder. Amém, meu querido? Glória a Deus. Vamos para o 5. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, o que é tirar do seu lugar? Aqui Deus está falando que iria abolir esta igreja, iria tirar a presença, ia tirar o Espírito Santo, né? Então, eles iam deixar de ser igreja, eles iam perder a posição de igreja. Amém? Verso 6 diz assim: Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Para quem não sabe, os nicolaítas era uma religião, eles eram um povo herege, como tem muito nos nossos dias, e eles apoiavam a prática de vários casamentos. Verso 7: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida foi tirada lá no jardim do Éden. O homem não foi capaz de comer o fruto, e Deus guardou a árvore da vida para que o homem não comesse do fruto e fosse eterno. Naquele dia nós teremos a eternidade, porque comeremos da árvore da vida. Glória a Deus, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Vamos estudar então mais uma igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Agora estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. É o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui no versículo 8 e 9, quando fala ser judeus e não são, aqueles que se dizem ser povo de Deus, ou hoje os que se dizem ser cristão, mas fazem a vontade de Satanás. No versículo 10, nós vamos ver aqui algo que nos chama a atenção, uma tribulação de 10 dias, ou seja, pessoas usadas pelo diabo, aonde nós vamos ver no próprio versículo, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então, temos duas linhas teológicas, que a igreja nesse tempo aqui de Esmirna, passou uma grande perseguição durante 10 anos. Os irmãos foram presos, perderam seus bens, foram lançados na prisão.
E também temos a linha, né, de pensamento, linha teológica, onde fala que a igreja passou por um período de perseguição entre o imperador Nero até Diocleciano, onde a igreja foi perseguida, foi presa e passaram por grande dificuldade e humilhação. No verso 11 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte, a Bíblia está falando, é o lago de fogo e enxofre, a condenação eterna. É o próprio, é, a própria morte eterna, né? O inferno. Depois do inferno, o lago de fogo e enxofre é pior, vamos dizer assim, que é pior do que o inferno. Amém, irmão?